Ricardo. Há na Bíblia que uma vez salvo, salvo para sempre. Daniel. Os teólogos predestinalistas insistem em afirmar que Deus elegeu uns para a perdição e outros para a salvação, além de propagar a graça irresistível e a segurança absoluta da salvação. Isso fez com que o clichê uma vez salvo, salvo para sempre ganhasse status de versículo bíblico. Contudo, a Bíblia não diz isso. A respeito de Judas, a palavra de Deus diz, e, orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Atos dos Apóstolos capítulo 1 verso 24 a 25. Quem pensa, portanto, que Judas era uma figurinha carimbada está redondamente equivocado. Havia profecia acerca de um traidor, e não de Judas. Salmos 41 verso 9, João capítulo 13 verso 18, capítulo 17 verso 12. Deus, na sua presciência, sabia que ele se desviaria. No entanto, presciência divina era uma coisa, e predestinação é outra. O Senhor sabe o fim antes do começo, mas não se vale disso ao chamar pessoas à salvação e ao ministério, haja vista respeitar o livre-arbítrio. Prova disso é a própria chamada de Judas. Temos visto isso acontecer em nossos dias com grandes pregadores, verdadeiramente chamados pelo Senhor, os quais apostataram da fé, tornando-se enganadores. 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 e 2 carta de Pedro capítulo 2. Daniel fora aqui mencionar alguns textos da Bíblia que mostram que o ensino uma vez salvo, salvo para sempre é falso. A Bíblia dá avisos sobre pecados graves que podem impedir uma pessoa de ganhar a salvação. 1 Coríntios 6 9 a 11, Gálatas 5 e 19 a 21. Esses avisos não fariam sentido se não fosse possível perder a salvação. Assim, a Bíblia diz que uma pessoa que já está no caminho da salvação pode se desviar e acabar voltando a cometer pecados sérios. Por exemplo, o texto de Hebreus 10 e 26 diz, se praticarmos o pecado deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados. Hebreus 6 4 a 6, 2 Pedro 2 e 20 a 22. Jesus fez uma comparação para mostrar a importância de continuarmos a ter fé. Ele se comparou a uma videira e disse que seus seguidores eram como os ramos dessa videira. Alguns dos seus seguidores mostrariam fé em Jesus por suas ações, ou frutos. Só que mais tarde eles não conseguiriam fazer isso e seriam lançados fora como um ramo sem frutos, perdendo assim a salvação. João 15 1 a 6. O apóstolo Paulo também fez uma comparação parecida quando disse que o cristão que perde sua fé será cortado fora. Romanos 11 17 a 22. Os cristãos são incentivados a se manter vigilantes, ou alertas. Mateus 24 e 42, 25 13, mas alguns acabam dormindo em sentido espiritual, talvez praticando obras da escuridão ou não obedecendo totalmente o que Jesus mandou fazer. Essas pessoas não serão salvas. Romanos 13 11 a 13, Apocalipse 3 1 a 3. Muitas partes da Bíblia mostram que aqueles que já estão no caminho da salvação devem continuar fiéis até o fim. Mateus 24 e 13, Hebreus 10 e 36, 12 2, 3, Apocalipse 2 e 10. É por isso que os primeiros cristãos ficaram felizes quando souberam que outros cristãos estavam perseverando e continuando fiéis. 1 Tessalonicenses 1 2, 3, 3 João 3, 4. A Bíblia diz que é muito importante ser fiel e perseverar. Então, será que faz sentido achar que aqueles que não forem fiéis até o fim serão salvos? O apóstolo Paulo só disse que sua salvação estava garantida quando ele estava perto de morrer. 2 Timóteo 4 6 a 8. Alguns anos antes, ele tinha dito que poderia perder a salvação se começasse a fazer o que era errado. Ele escreveu, surro o meu corpo e o conduzo como escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser de algum modo reprovado. 1 Coríntios 9 27, Filipenses 3. Ricardo, obrigado. Claro, internauta, se você ainda não se inscreveu neste canal, o que está esperando? Deixe o seu like, e se tem alguma dúvida, faça a pergunta que nós responderemos.